Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Comentários Bíblicos Católicos. Viva Cristo Rei, salve Maria Imaculada e São José, seu castíssimo esposo. Hoje, continuamos o vídeo anterior, em que exploramos um pouco sobre a homossexualidade, sobre a prática homossexual, como entender isso à luz da doutrina católica, e também como agir diante desta realidade. Como uma pessoa homossexual pode e deve agir. Como você que também não é homossexual pode e deve agir. Segundo os princípios da reta razão, da caridade, das virtudes. Ainda, olhando para a função procriativa, poderia haver quem diga que os pares homossexuais, mesmo que não gerassem uma nova vida, poderiam adotar crianças. Primeiro, que se nós formos ver, as suas relações continuariam fechadas à vida e contrárias à complementariedade dos seus sexos. E segundo, no comentário posterior a este, que será dos vídeos de número 56, é que nós nos aprofundaremos diante dessa questão da adoção e as uniões homossexuais. Mas, por enquanto, podemos adiantar o seguinte, pela exortação apostólica Familiaris Consortio do Papa São João Paulo II. Ela diz: não se pode esquecer que o elemento mais radical que qualifica o dever de educar dos pais é o amor paterno e materno, o qual encontra na obra educativa o seu cumprimento ao tornar pleno e perfeito o serviço à vida. O amor dos pais, de fonte, torna-se alma e, portanto, norma que inspira e guia toda a ação educativa concreta, enriquecendo-a com aqueles valores de docilidade, constância, bondade, serviço, desinteresse, espírito de sacrifício, que são o fruto mais precioso do amor. Aqui vemos que o papel exercido por um pai, junto do papel exercido por uma mãe, são insubstituíveis. Visto que maternidade e paternidade são realidades palpáveis e não meras construções sociais, e que toda criança tem o direito de ter um pai e uma mãe, vemos como a adoção de crianças por pares homossexuais se encontra como uma tentativa de substituir o munus dos pais de uma maneira contrária ao que se deveria fazer. Como vai salientar o documento para a educação católica, homem e mulher, ele os criou? Temos que, para uma via de diálogo sobre a questão do gênero, na educação, a criança possui o direito de crescer numa família com um pai e com uma mãe capazes de criar um ambiente propício para o seu desenvolvimento e amadurecimento, continuando a amadurecer na relação, no confronto com aquilo que representa a masculinidade e a feminilidade de um pai e de uma mãe, e assim preparando a maturidade afetiva. Nota de rodapé número 1. É precisamente no interior do próprio núcleo familiar que a criança pode ser educada a reconhecer o valor e a beleza da diferença sexual, da paridade, da reciprocidade biológica, funcional, psicológica e social. Diante de uma cultura que banaliza, em grande parte, a sexualidade humana, o serviço educativo dos pais deve dirigir-se com firmeza para uma cultura sexual que seja verdadeira e plenamente pessoal.
a sexualidade, de fato, é uma riqueza de toda pessoa. Corpo, sentimento e alma. E manifesta o seu significado íntimo ao levar a pessoa ao dom de si no amor. Nota de rodapé número 2. Mas enfim, existe também uma dúvida. Como é possível especificar, como fizemos na primeira parte deste vídeo, que o pecado do ato homossexual é um pecado contra a natureza, sendo que todo pecado contraria boas finalidades, e não apenas o pecado homossexual o faz? Bem, Santo Tomás de Aquino vai explicar isso. Ele o faz na sua Suma Teológica, na segunda seção da segunda parte, questão 154, artigo 2. Como ele vai dizer, a pior corrupção é a corrupção do princípio, porque dela depende todo o restante consequente. E a partir disso, temos o fato de que os princípios da razão se fundamentam na natureza das coisas, já que a razão, pressupondo o que foi determinado pela natureza, dispõe convenientemente a sua atividade. Ou seja, a nossa razão percebe como é a natureza, como ela consiste, e a partir disso, ela decide como vai agir. E isso é algo que se dá tanto na ordem especulativa como na ordem prática. Portanto, assim como na ordem especulativa, o erro em matéria cujo conhecimento é naturalmente infuso no homem, que é um conhecimento tal que lhe é acessível pela consciência reta, é o erro gravíssimo e o mais funesto, assim, na ordem prática, agir contra o que foi determinado pela natureza é também erro gravíssimo e muito desonroso. Ora, como pelos vícios contra a natureza, o homem transgride o determinado por ela, quanto à prática dos atos venéreos, nesse caso, daí vem que nessa matéria o referido pecado é o pecado gravíssimo. Quanto aos outros pecados, que não são chamados pecados contra a natureza, vamos explicar por que não são, pegando o exemplo dos próprios pecados que também dizem respeito à sexualidade, os pecados da luxúria. Santo Tomás argumentará que as outras espécies de luxúria só contrariam o que é determinado pela razão reta, mas elas ainda pressupõem os princípios naturais. Pois, mais repugna à razão praticar atos venéreos, não só contrários à geração da prole, mas que também injuriam a outrem. O que ocorre? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que outros pecados relativos à luxúria ainda conservam os princípios da natureza, embora eles se deem com agir indevido. Já que nós estamos falando de natureza, nós temos que ter em mente qual é a natureza do sexo. Elenquemos aqui então as características essenciais do sexo, como temos exposto aqui. Tais características são a dualidade de homem e mulher, a sua complementaridade e a fecundidade. Um ato solitário, como o de masturbação, por exemplo, vai contra a natureza dual do sexo. Se o homem se masturba sozinho, ele está indo contra
a nota do sexo que o define como um ato entre duas pessoas, homem e mulher. E isto é um pecado contra a natureza. Já outro pecado, como por exemplo, o da fornicação ou o do adultério, fornicação sendo o sexo entre solteiros e o adultério o sexo entre uma pessoa casada e outra pessoa que não é o seu cônjuge, são pecados contra a luxúria, mas não são pecados contra a natureza. Por quê? Porque eles conservam a natureza do ato sexual, que é a matéria da ação neste caso. Pois se neles, ainda que haja sexo entre solteiros, por exemplo, mas no qual só haja a penetração recorrente, houve a característica dual entre homem e mulher, houve a característica da complementaridade entre eles, e se não houve uso de métodos anticoncepcionais, também houve o caráter da fecundidade. Já no ato de masturbação solitária, não ocorre isso. E também no ato de sexo homossexual, também não ocorre. O ato de sexo homossexual, ele vai contra as três notas características da natureza do sexo. Não é dual entre homem e mulher. Os dois indivíduos, portanto, também não são complementares. E, ainda por cima, não há fecundidade. Não há abertura à vida. Aqui um parêntese. Que, se alguém, por acaso, pensar que a partir dessa crítica dever-se-ia criticar também os casais estéreis, os casais, ou seja, homem e mulher estéreis, pois assista o que nós temos a comentar no vídeo 48, onde comentamos a partir do capítulo 18 do livro do Gênesis, este caso de casais estéreis que têm relações, pois ali o que há é uma força maior. Não é a intenção do casal que não haja abertura à vida, que não haja fecundidade. Afinal, mesmo entre casais estéreis, os princípios da razão nos guiam a ver que o sexo ainda não deve ser utilizado com anticoncepcionais. E utilizamos como exemplo o caso de Abraão e Sara. Mas pelo qual também comentamos a partir não apenas da luz da fé, mas também da luz da razão. Enfim, aqui fecha esse parêntese. E com isso nós dizemos, voltamos a nos concentrar no doutor Angélico, Santo Tomás de Aquino, o qual também vai colocar os pecados contra a natureza no âmbito do sexo em uma certa escala. Desses vícios contra a natureza, o maior é o pecado da bestialidade, onde é cometido o sexo de um humano com um ser de espécie diferente. Depois vem o vício sodomítico, que consiste na relação com pessoa do mesmo sexo. E depois, enfim, vem o pecado pelo qual o coito se faz de modo indevido,
sendo mais grave se há pederastia do que se há qualquer outra desordem no atinente ao modo da conjunção. Com tudo isso, podemos afirmar, junto com o já citado no vídeo anterior documento da Congregação para a Doutrina da Fé, que não existe nenhum fundamento para equiparar ou estabelecer analogias, mesmo remotas, entre as uniões homossexuais e o plano de Deus sobre o matrimônio e a família. O matrimônio é santo, ao passo que as relações homossexuais estão em contraste com a lei moral natural. Ainda é comum ver algumas pessoas objetarem a nós católicos que nós temos como errados os atos homossexuais, mas estimulamos a vida celibatária e até a virgindade, que também se encontrariam, pelo visto, contrários à finalidade da perpetuação da espécie e à união do homem e da mulher conjugalmente. Bom, primeiramente, vamos supor que nós realmente estivéssemos errados sobre estimular esses modos de vida, o celibatário e o virginal. Isso não mudaria o fato de que as relações homossexuais atentam contra as finalidades do sexo, da procriação e das relações íntimas, como expusemos aqui na parte 1 e nesta parte 2 do vídeo. O máximo que se conseguiria, afirmando essa objeção contra a Igreja, é apontar uma suposta hipocrisia do meio católico. Porém, como demonstramos aqui, as práticas homossexuais continuam sendo erradas. Contudo, a coisa não é tão simplória. Para começo de conversa, no exercício homossexual, ocorre uma relação e esta se utiliza da intimidade das pessoas para agir de forma contrária aos princípios do relacionamento e do sexo. Ou seja, existe uma relação entre pessoas feita de forma corrompida. Já no caso do celibato, não existe relação entre duas pessoas para esta se dar de maneira corrompida. Então por aí, nós já vemos que há uma bela distância entre a prática homossexual e a prática celibatária. E agora, abordemos em essência o que é a vida celibatária. Qual é a natureza dela? Nós temos batido na tecla de que as relações que as relações heterossexuais são naturais e que as relações homossexuais, segundo alguns autores, é dita realmente antinatural. Mas lembrando, como dissemos na parte 1 do vídeo, aqui natural está sendo usado no sentido clássico e não no sentido moderno. Estamos tratando do sentido que engloba as finalidades e princípios. Dado isso, onde se encontra a conduta celibatária? Justamente, São Jerônimo vai dizer quanto às mulheres que escolhem viver a virgindade, que o objetivo da virgem é aparecer menos faceira. Ela quer se guardar de modo a esconder suas atrações naturais. Então, sim, a vida celibatária realmente não se dá a partir do natural. Só que, ao invés de ser algo antinatural, é na verdade um chamado, uma vocação sobrenatural. Mas o que isso quer dizer? Bom, a natureza que conhecemos
é a ordem inscrita em nós, própria à nossa essência, tendo sido já conduzida assim pelo Deus Criador e Ordenador. Como nós explicamos no comentário de Gênesis capítulo 22, versículos 1 ao 18, vídeo 52, parte 1, a maneira como foi disposta a criação, o homem e o mundo à sua volta, é tal que é colocada diante de nós a lei natural, sob a qual nós devemos agir para bem proceder. Ela vai tratar inclusive da castidade, da reta relação íntima entre homem e mulher, para consigo, para com a sociedade e para com a sua prole. E sendo Deus aquele que assim fez o mundo, pode ele fazer um chamado ao homem para conduzi-lo a uma ação nova, que esteja fora da constância conhecida dos preceitos da lei natural, mas que ainda será algo que não transgrida a própria lei natural. Assim se dá com o chamado à vida celibatária. Em que ela consiste? Vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1618 e 1619, que Cristo é o centro de toda a vida cristã. A união com Ele prevalece sobre todas as outras, quer se trate de laços familiares, quer se trate de laços sociais. Nota de rodapé, número 3. Desde o princípio da Igreja, houve homens e mulheres que renunciaram ao grande bem do matrimônio para seguirem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Nota de rodapé, número 4. Para cuidarem das coisas do Senhor, para procurarem agradar-lhe, para saírem ao encontro do esposo que vem. Nota de rodapé, número 5. O próprio Cristo convidou alguns a seguirem-no neste modo de vida, de que ele é o modelo. Como ele mesmo disse, há eunucos que nasceram assim do seio materno, aos que foram feitos eunucos pelos homens, e há os que a si mesmos se fizeram eunucos por amor ao reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Mateus capítulo 19, versículo 12. A virgindade por amor do reino dos céus é um desenvolvimento da graça batismal, um sinal poderoso da preeminência da união com Cristo e da espera fervorosa do seu regresso. Nota de rodapé número 6. Um sinal que lembra também que o matrimônio é uma realidade do tempo presente, que é passageiro. Nota de rodapé número 7. O celibato é uma conduta de vida cristã pela qual o homem se dedica mais às coisas próprias de Deus. Os maiores exemplos do Evangelho assim o fizeram. Jesus Cristo foi celibatário. Sua mãe, a Virgem Maria, foi celibatária. Seu esposo, São José, foi celibatário também. E a quem duvide, veja o comentário de Mateus capítulo 24, versículos 20, Mateus capítulo 1, versículos 24 ao 25, que é o nosso vídeo 5 do Evangelho segundo São Mateus. Eles praticaram esta modalidade de castidade a partir do chamado de Deus em suas vidas. Mas não paremos por aí. Não apenas a vida celibatária tem essa finalidade sobrenatural em Deus.
Mas desde Cristo, o qual elevou o matrimônio a sacramento, o próprio matrimônio também adquire um caráter de bem sobrenatural. A própria virgindade e celibato pressupõem o matrimônio. Afinal, o melhor seria que as pessoas todas tivessem nascido e sido criadas em um matrimônio, incluindo aqueles que se dedicarão ao celibato pelo reino dos céus. Por isso, na exortação Familiares Consortio, o Papa São João Paulo II dirá: a virgindade e o celibato pelo reino de Deus não só não contradizem a dignidade do matrimônio, mas a pressupõem e confirmam. O matrimônio e a virgindade são dois modos de exprimir e de viver o único mistério da aliança de Deus com o seu povo. Quando não se tem apreço pelo matrimônio, não tem lugar a virgindade consagrada. Quando a sexualidade humana não é considerada um grande valor dado pelo Criador, perde o significado a renúncia pelo reino dos céus. De modo muito justo, diz São João Crisóstomo, que quem condena o matrimônio priva a virgindade da sua glória. Pelo contrário, quem o louva torna a virgindade mais admirável e esplendente. O que parece um bem, apenas quando comparado a um mal, não é, pois, um grande bem. Mas o que é melhor do que aquilo que todos já consideram bom é certamente um bem em grau superlativo. Nota de rodapé, número 8. A virgindade está inclusive corporalmente em atitude de espera pelas núpcias escatológicas de Cristo com a Igreja, dando-se integralmente à Igreja na esperança de que Cristo se lhe doe na plena verdade da vida eterna. A pessoa virgem antecipa assim na sua carne o mundo novo da ressurreição futura. Nota de rodapé número 9. Tornando livre de um modo especial o coração humano, nota de rodapé número 10, de forma a inebriá-lo muito mais de caridade para com Deus e para com todos os homens, nota de rodapé número 11, a virgindade testemunha que o reino de Deus e sua justiça são aquela pérola preciosa que é preferida a qualquer outro valor, mesmo que seja grande, e mais ainda, é procurada como o único valor definitivo. É por isso que a Igreja, durante toda a sua história, defendeu sempre a superioridade deste carisma no confronto com o carisma do matrimônio, em razão do laço singular que ele tem com o reino de Deus. Nota de rodapé, número 12. Embora tendo renunciado à fecundidade física, a pessoa virgem torna-se espiritualmente fecunda, pai e mãe de muitos, cooperando na realização da família segundo o desígnio de Deus. O que é a virgindade e o celibato, então? São um resguardo para a união com o próprio Cristo, com a própria Igreja. Disse que as freiras são as esposas de Cristo. Disse que os religiosos homens, os padres também, são casados com a Igreja. E esse é um chamado sobrenatural. Um chamado de Deus, especialmente a certas pessoas. Assim sendo, nós temos que o estímulo à virgindade, na verdade, encontra-se em um patamar até superior
ao das finalidades do sexo e matrimônio, justamente por ser uma convocação especial de Deus a pessoas, visando exercer as coisas de Deus já desde este mundo. É claro que, para uma mente materialista, isso que nós dissemos não significa absolutamente nada. Mas nós católicos mantemos a coerência dentro da doutrina da Igreja, ensinando esta verdade. E isso que nós dissemos também já rebate a jocosa afirmação que nos fazem de como podemos apontar a atividade homossexual como um erro antinatural e exaltarmos uma concepção virginal, nada natural, e diversos outros milagres e prodígios que também não são naturais. Ora, nós podemos fazer isso, podemos exaltar a concepção virginal de Jesus por Maria, exaltar os milagres de Jesus, a abertura do Mar Vermelho, a transformação da água em vinho, muitas outras coisas, milagres dos santos, porque tais feitos não são de caráter antinatural, mas sim de caráter sobrenatural. E por fim, cabe-nos deixar claro que aquilo que Deus condena é o ato homossexual. Deus adverte e castiga, se necessário, aqueles que praticam o ato, mas não condena a pessoa se depender apenas do estado dessa paixão desordenada em que o sujeito se encontra. Diz o Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 2357 e 2359, o seguinte: a homossexualidade designa as relações entre homens ou mulheres que experimentam uma atração exclusiva ou predominante para pessoas do mesmo sexo. Ela tem se revestido de formas muito variadas através dos séculos e das culturas. A sua gênese psíquica continua em grande parte por se explicar. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, nota de rodapé, número 13, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, nota de rodapé, número 14. São contrários à lei natural. Fecham o ato sexual ao dom da vida. Não procedem de uma verdadeira complementaridade afetiva sexual e não podem, em caso algum, ser aprovados. Ao mesmo tempo, um número considerável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente radicadas. Esta propensão, objetivamente desordenada, constitui para a maior parte deles uma aprovação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á em relação a eles qualquer sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar na sua vida a vontade de Deus e, se forem cristãs, unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar devido à sua condição. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior, e às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça batismal,
podem e devem aproximar-se gradual e resolutamente da perfeição cristã. Pois então, é com a virtude que se combate o vício. Aqui virtude e vício considerados no conceito aristotélico. Contra o vício dos atos homossexuais, aos quais são propensas as pessoas com atração pelo mesmo sexo, nós lutamos usando a virtude da castidade. A pessoa só será livre ao passo em que não for escrava de seus maus hábitos. E é com a castidade, baseada na temperança, o comedimento, que poderemos regular as nossas ações, saber ordená-las apesar de certos desejos desequilibrados. Não nos enganemos. Não são só os homossexuais, mas todas as pessoas são chamadas à castidade. Eu sou chamado, você é chamado. Então ajudemos uns aos outros em melhor viver estes bons hábitos, essas virtudes. Eu praticando a continência dentro do meu universo de certos desejos e nós fazendo o mesmo e todos colaborando para que os nossos irmãos consigam fazer o mesmo. E além disso, como também é importante, ter uma vida sacramental, com confissão e comunhão, para quem já é batizado, ter essa participação na graça santificante de Deus. Pois no fim, tudo é graça.